Muito bem, estamos novamente aqui para o nosso estudo, estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 6. A Laurinda está retornando aqui para me ajudar. Tudo em paz aí, né, Laurinda? Tudo jóia com você, né? Tá tudo jóia, que tá parando bastante, né? É a internet, né? É o nosso martírio. É sempre a internet, mas graças a Deus a gente tem feito, mesmo com Dá essas para aumentar só um dificuldades. pouquinho só o seu volume, Lázaro? Deixa eu ver aqui. Eu acredito, Laurinda, que eu estou no máximo aqui. Eu vou tentar falar mais alto, porque eu já tive também algumas reclamações que eu falo muito baixo. Não, agora tá Tá bom, né? bom, vai falar. Então tá jóia. Então nós estamos retornando ao capítulo 6, vamos dar continuidade hoje, mas antes da gente ir direto lá para os slides, para os textos, vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nossa Mãe Santíssima, que possamos estar aqui amparados pela espiritualidade que acompanha esse trabalho e que todos nós consigamos fazer a leitura, ter boas reflexões e deixar aqui um entendimento que possa auxiliar o nosso próximo e sabendo, é claro, que os primeiros que estão sendo auxiliados nesse momento somos nós, que estamos aqui agarrados com essa leitura, com esse estudo. Que bom que é assim. Então, vamos firme com esses agradecimentos e vamos ao nosso trabalho. Ok, Laurinda? Ok. Então, vamos lá. Eu vou fazer o compartilhamento para que nós possamos trazer o nosso texto. Estamos aqui. Como nós estamos na parte 2 desse capítulo, fizemos uma primeira parte na outra semana, eu vou só dar aqui um resumo do que nós estudamos, né, nos slides iniciais, para aqueles amigos que estão pegando esse vídeo agora conseguirem entender bem. O melhor, é claro, que todos possam ir lá assistir primeiro o vídeo que foi gravado com os primeiros slides desse capítulo, a primeira parte do capítulo, e depois venho aqui e dê sequência. Mas nós estamos acompanhando nesse capítulo o atendimento a um espírito sofredor numa reunião mediúnica, e o nosso título do capítulo é Psicofonia Consciente, onde nessa reunião uma médium que tem essa faculdade mediúnica, denominada psicofonia consciente, e através dessa faculdade ela oferece para o trabalho essa possibilidade do espírito utilizar o seu organismo, a sua mente, a sua parte onde ela tem o aparelho fonador, né? Ela utiliza, por exemplo, o espírito consegue se comunicar através da fala e ela está ali ao lado dele, do seu corpo, do seu organismo, permite com que o espírito ele tome posse desses sentidos dela e possa falar o que ele deseja, explicar como ele está. Ao lado tem um outro médium esclarecedor que vai, através dessa possibilidade, conversar com o espírito e tentar auxiliá-lo. É assim que acontece a psicofonia consciente.
nós estudamos, e quem for acompanhar vai ver nos primeiros slides, nos primeiros textos desse capítulo, item a item, tudo bem explicadinho. E agora nós vamos dar sequência, porque chegou a parte onde nós estávamos, que eu vou colocar o slide aqui na tela, que é o slide 7. Nós vamos entrar no texto daqui para frente, a Laurinda vai fazer a leitura e vamos conversando aqui a respeito do que está acontecendo já nesse ponto do atendimento. Por enquanto, nós temos bastante informações técnicas, mas vamos lá. Vamos, Laurinda. Fica agora ao seu encargo essa leitura. É o 7 mesmo? É o 7? Nós vamos iniciar no 7, onde nós paramos. Nós tínhamos já feito esse, mas nós vamos retomar e a partir daqui tudo vai dar certo. Graças a Deus, se Deus quiser. Posso começar? Sim, por favor. Psicofonia consciente. Por que eu lhe dirigisse um olhar de interrogação e estranheza? Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora senhoreando as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda, firme, as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Olha como é o amor que é colocado para o atendimento de um espírito. Pois ele, de repente, foi levado com todo um planejamento para ser atendido lá nessa reunião mediúnica, e lá ele encontrou essa possibilidade porque eles colocaram ele ali junto a essa médium, e a partir daí ele começou a expor as suas indagações, a sua vontade, e a médium permitiu que isso acontecesse. Ou seja, é uma faculdade que permite que o espírito utilize o organismo do médium para que ele possa se comunicar. É assim que se dá a comunicação mediúnica. E nos textos está muito bem explicado, o Aulus vem deixando bem claro como que acontece, e aqui diz claramente que, apesar de que isso esteja acontecendo, o médium ele tem o pleno controle, porque ele é um médium consciente, é uma faculdade mediúnica, psicofônica, mas consciente, no caso da Eugênia. Ela fica sempre atento, e ela que vai sentir primeiro tudo que o espírito está querendo falar. E ela vai permitindo, ela vai conduzindo, porque a voz que está saindo ali é a voz que sai do organismo fonador dela, do corpo dela, da garganta, todos os órgãos ali que se monta esse organismo, é a partir daí que o som sai. Mas a parte intelectual, aquela ligação que é feita do cérebro de um para o cérebro do outro, ela capta isso e traduz a vontade do espírito e vai passando as informações. Eu sei que é um assunto, Laurinda, que para quem já trabalha nessa área, para quem já estuda a área mediúnica há algum tempo, é mais fácil de compreender. Quem ainda está
iniciando, por exemplo, na doutrina, o estudo da doutrina espírita, essa parte pode ser um pouco mais confusa, mas já é um início para que possa chamar a atenção dessas possibilidades que existem, né? Pois todos nós sempre ouvimos falar, mesmo quem nunca ainda frequentou a doutrina espírita, ouviu falar que os espíritos trazem as mensagens. Inclusive, essa obra inteira aqui foi psicografada por conta do Francisco Cândido Xavier ser um médium psicógrafo. E ele recebia essas mensagens ditadas por um espírito através da mediunidade do Francisco Cândido Xavier, do nosso Chico Xavier. Ele ia anotando e ia escrevendo, e temos aqui todo esse material e muitos outros para o estudo. Mas, a princípio, assim, deixa eu te perguntar, como você está vendo esse tipo de informação? Olha, então, Lázaro, eu, eu queria saber o seguinte: nessa psicofonia consciente, eu tenho assim, uma dúvida. Ela acontece como? A pessoa quer falar com o espírito? A pessoa, é uma reunião? Como é que é? Por exemplo, eu estou presente ou não? Sim, veja bem. Existem diversas configurações de reuniões mediúnicas. Existem reuniões mediúnicas Está cortando bastante. mas, no final das contas, depois que eu faço a organização, né, das gravações, acaba ficando tudo bem entendido e normal. Mesmo que enquanto nós estivermos gravando aqui, parece que fica com falhas, né? Mas depois fica bem claro. Eu não sei se você ouviu a última que nós fizemos, nós fizemos a postagem no YouTube, está lá colocado, e ficou tudo bem claro. Várias pessoas já ouviram, já se comunicaram comigo, dizendo que entenderam bem, tá tudo normal, tá bom? Então vamos Tá voltar. bom. Então vamos voltar aqui ao que nós estávamos conversando. Como que funciona isso? Como existem diversas configurações, diversos trabalhos que são realizados com a mediunidade, aqui especificamente a casa espírita, ela tem um corpo mediúnico. O que seria isso? Uma equipe de médiuns que se reúnem, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana, para fazer esses atendimentos a espíritos. Normalmente, nessas reuniões, a maior parte delas não é levado para a reunião pessoas que não fazem parte dessa equipe mediúnica, tá? Ou seja, eles vão lá só mesmo para atender os espíritos que foi organizado pela equipe espiritual, foram levados para lá. Nesse caso aqui no capítulo, nós estamos prestando atenção em todo o enredo. Esse espírito, ele é ligado a uma pessoa que pediu ajuda na casa espírita. Era uma pessoa que estava sofrendo bastante com o assédio de um espírito. Era um espírito obsessor. Esse espírito que nós estamos aqui entendendo como funciona, ele, depois de desencarnado, ele ficou perdido na erraticidade, no plano espiritual. E, a partir daí, ele se vinculou a uma companheira que ele teve, a um relacionamento que ele teve com uma moça. E ficou lá durante 5 anos, acompanhando ela, sugando. Já chegou assim a virar, foram dados exemplos nos slides anteriores, como se fosse uma planta vampirizando a outra. Né? Sabe aquela planta que sobe nas paredes, sobe pelo muro, ou sobe em outras árvores, e ela fica ali grudada na outra árvore, sugando as energias? Esse espírito estava fazendo isso com essa moça.
Aí, pelo sofrimento dela, ela pediu ajuda e a equipe espiritual foi lá, resgatou esse espírito, trouxe para atendê-lo. É isso que está acontecendo aqui. Paralelamente a isso, nós que estamos estudando, estamos aprendendo como que acontece esse atendimento, né? Como que o espírito pode falar. Agora, tirando a sua dúvida, existe trabalhos onde as pessoas que estão precisando de ajuda, elas vão frequentar essas reuniões, né? Existe toda uma organização e lá elas passam pela sala mediúnica, toma lá um passe. Geralmente, essa ida dessa pessoa até a sala mediúnica é para auxiliar que esse espírito, que os espíritos que estão ligados a ela, possam ser levados até lá também, porque tem espírito que tem muita dificuldade e a equipe espiritual ela sempre vai procurar a melhor forma de conduzi-los para a assistência. E isso pode acontecer também, das pessoas participarem, mas elas não ficam o tempo todo dentro do ambiente onde é cuidado dos espíritos. Geralmente elas passam, tomam um passe e vão para uma outra sala fazer uma evangelização, ouvir uma palestra, né? Ou assistir algum vídeo, enquanto o espírito está sendo tratado lá naquela sala. Então, existe essa possibilidade também. Acredito que era essa a sua dúvida, né? Como que faria para levar o espírito para lá? É mais ou menos isso que acontece. Mas tá bom. Então, aqui já mostrou... Ô, Lázaro, eu vou fechar minha janela para ver se o som fica melhor. Por favor. Tá, eu já venho. Tranquilo. Então, é isso que acontece. Enquanto a Laurinda vai fechar a janelinha, nós estamos aqui entendendo bem essa parte onde o espírito sofredor vem se comunicar e a médium, no caso aqui a Eugênia, ela vai dar a possibilidade dele se comunicar através da psicofonia consciente. Então, vamos lá. Pronto. Beleza, Laurinda. Vamos em frente. Melhorou bem. Opa, isso é bom. Então, eu vou agora para o slide 8, para que a gente dê sequência. Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem presta o seu carro físico, nossa amiga reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as brevemente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento sarnento como verdadeiras marteladas. Pode, assim, frustrar-lhe de qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior pela perturbação e pelo sofrimento que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser útil. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. E é isso mesmo. O médium, quando ele se propõe a trabalhar, e no caso de um atendimento a um espírito que está precisando de auxílio, a primeira coisa é o médium se preparar para isso. E como que o médium se prepara? O estudo é muito importante, porque através do estudo ele vai entender todo o processo que acontece, ele vai, a partir daí, ser disciplinado, porque o estudo vai dizer tudo o que precisa de ser feito, a parte técnica, toda como que ela é dirigida, entendendo o que acontece no plano espiritual, entendendo o que acontece no plano físico, a relação entre as pessoas, ou seja, o estudo ele é importante para tudo na vida.
nessa área mediúnica, é fundamental que o médium estude sempre, não deixe nunca de buscar o aprendizado. Mas tem o outro lado, e através do estudo nós também somos auxiliados, que é aprender sobre essa questão de sentimento, essa questão do amor ao próximo, aprendendo, por exemplo, o que Jesus sempre fez por todos. É preciso de aprendermos a amar a nós mesmos e ao próximo, para que você se entregue, mas que você tenha toda a condição de ser aquele enfermeiro, como é colocado, aquele enfermeiro amoroso para auxiliar. E não simplesmente você não está lá para cobrar nada de ninguém. Você está lá como um instrumento. O grande trabalho é feito pelo plano espiritual, pela equipe espiritual. E a partir do momento que você se coloca ali dentro de toda essa disciplina e com toda essa vontade de ser um instrumento útil para que essa equipe espiritual possa fazer um bom atendimento para esse espírito, aí sim você está pronto para o trabalho. E aqui ele vem esclarecendo como que isso acontece e falando, no caso aqui, está explicando que o médium, e isso acontece mesmo, quando o espírito está próximo de você, ele está ali para fazer a comunicação através de você. Você sente, cada médium tem possibilidades diferentes. Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu sinto, por exemplo, quando o espírito ele está triste, quando ele está feliz, quando ele está com alguma dor no corpo, uma dor emocional também, né? Quando ele está chorando, o médium praticamente ele veste aquilo ali, ele sente aquela vontade de fazer o que o espírito, expressar o que o espírito está sentindo. E a experiência do médium vai fazer com que ele saiba colocar com a forma correta e também com as palavras corretas aquele sentimento, externar aquilo que o espírito está praticamente pedindo para que seja falado. E nesse momento vai ter um outro médium para poder conversar com o espírito. E quanto mais o espírito vai se sentindo acolhido, porque o primeiro atendimento é do médium. Se ele tiver toda essa amorosidade, ele vai acolher aquele espírito com carinho, o espírito vai se sentir abraçado. E ele vai ficar com força, com coragem, para poder ir mais à vontade, para poder ir falando, e colocando, e sentindo. Se ele quiser chorar, vai acontecer, as lágrimas vão rolar, o médium vai sentir isso mesmo, né? E a partir daí, aquela conversa e aquele acolhimento vai acontecendo até que o espírito possa ser conduzido pela equipe espiritual para o tratamento no plano espiritual de continuidade. É mais ou menos isso. Eu estou tentando esmiuçar o máximo possível, e é bom, Laurinda, que eu sei que você está começando a estudar a doutrina, né? E talvez nem tenha presenciado esse tipo de reunião. Mas essas dúvidas que você, porventura, possa colocar, ela vai ajudar alguém que está acompanhando. No vídeo que nós fizemos, algumas pessoas já ligaram e falando assim, que legal, é assim mesmo, porque a dúvida que você teve era a dúvida deles. E assim nós fomos esclarecendo conforme foi surgindo. Tá bom? Mas essa parte ficou clara, assim, né? Realmente você tem um preparo, porque tem que ter equilíbrio, porque o que eu entendi aqui, ela cedeu, né, para poder auxiliá-lo. Ela concordou, mas para poder trazê-lo para si, para poder auxiliá-lo, né?
Isso mesmo. Muito legal mesmo. Uhum. Então, vamos agora ao 9. Isso, vamos lá. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa. Isso. Peraí, o médium, pois, se quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e de respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Então, alegou Hilário, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo? Tudo bem. Antes, como essa questão da distância do corpo vai ser explicado no próximo. Então, vamos finalizar esse entendimento aqui anterior. Aquilo que nós tínhamos comentado. O médium, ele precisa de controlar toda a situação, toda a comunicação. Porque o espírito, às vezes, ele chega nervoso. Ele chega e ele quer xingar as pessoas que estão ali, porque, às vezes, ele nem queria ter ido para lá. E a equipe espiritual conseguiu arranjar uma maneira de levá-lo até lá, para auxiliá-lo e para auxiliar, que no caso está auxiliando a moça que estava sendo obsidiada. Ou seja, ele foi retirado de onde ele estava fazendo aquela obsessão e foi levado para lá. E aí ele chega às vezes nervoso. E o médium percebe isso. E se o médium não deixar simplesmente a comunicação dele sair do jeito, aí ele vai começar a xingar, vai começar a querer bater nos outros, agredir, fazer esse tipo de coisa. E o médium, vamos imaginar aqui um caso, o espírito, ele chega naquele ambiente e ele quer esganar todo mundo que está ali. Ele está muito nervoso. Aí o médium pode simplesmente dizer assim, se estivesse falando por ele, né? O médium vai, eu quero matar todo mundo que está aqui. O médium vai só passar a comunicação desse jeito. Aí os orientadores vão conversar com o espírito. Mas por que você está falando isso? Vamos conversar melhor para que a gente possa se acalmar. Esse é o momento onde você vai encontrar aqui pessoas que querem seu bem. Então, não precisamos de ficar nervosos, não precisamos de ir para esse lado da agressão. Olha só como todo mundo está calmo. Olha que ambiente gostoso que você está agora. E vai começando a conversar com o espírito. E ele, às vezes, demora para poder entender isso. E ele fala, não quero saber. Eu não quero, eu não vim aqui, vocês me trouxeram a força. Ele vai se expressando, o médium vai falando conforme vai sentindo, né? Que o espírito está querendo. E vai chegar uma hora, durante as comunicações, Aurinda, que o espírito ele vai se conscientizando. O objetivo desses tratamentos é conscientizar o espírito de que, do estado que ele está, a situação que ele vive e como ele pode, se aceitar o tratamento, melhorar. É como uma pessoa aqui que tem vamos dizer assim, um vício, né? Enquanto a pessoa não se conscientizar que ele é um viciado, que ele é um dependente, ou químico, ou emocional, qualquer coisa assim, enquanto ele não se conscientizar e ele não buscar ajuda, ele não vai conseguir sair. Ele vai só ficar tomando remédio, ele só vai ficar sendo tratado.
A hora que ele se conscientizar, aí sim a consciência dele vai poder auxiliá-lo a ser tratado realmente, a melhorar a situação que ele está. E com os espíritos acontece a mesma coisa. Essas assistências é para tentar chamá-lo à razão, primeiro, a partir daí, fazer com que a consciência dele se abra para o atendimento. A partir daí, todo o amparo vai começar a fazer efeito. É por aí que acontecem as coisas. Sempre que você tiver mais dúvidas, pode ir colocando que a gente para e conversa a respeito, não tem problema, tá bom? Tá bom. Então vamos agora. Eu acho que aqui ficou claro, né, Laurina, para você? Não, ficou. Só uma coisa, Lázaro. Esses espíritos, né, que o médium da assistência, tal, ele vai mais do que uma sessão, não vai? Vai depender muito da reação do espírito. Se ele conseguiu, muitos eles debatem, não aceitam de jeito nenhum aquilo, e aí chega uma hora que é colocado para ele: olha, aqui ninguém está obrigando ninguém a ficar aqui nem seguir o caminho que nós estamos indicando. É a mesma coisa de um doente que vai lá no hospital. Certo. Se ele vai lá conversar com o médico dá todas as explicações para ele, e ele não acredita no médico, ele tem toda a liberdade de ir embora, acabar com o atendimento. Nesses tratamentos espirituais é a mesma coisa. É feito todo um trabalho consciencial para que ele possa se despertar da necessidade que ele tem. Mas, se ele for retinente ali, ele não aceitar aquilo, ele ficar muito revoltado, e ele chega uma hora que é falado para ele: bom, nós temos que respeitar seu livre-arbítrio. Você tem duas possibilidades: ou seguir com o tratamento aqui, conforme nós estamos explicando, ou você retorna para onde você quiser. Você tem a escolha. O que você quer fazer? Certo. Alguns falam assim: não, eu não quero seguir, não, eu quero voltar. Então, a equipe espiritual vai saber devolver ele de onde ele foi retirado, né? E, às vezes, pode ser que ele não vai encontrar, nesse retorno, o campo que ele tinha antes. Porque, no caso dessa moça aqui, que estava sendo obsidiada, ele foi retirado, ela foi levada também para o tratamento, né? Ela começou a fazer evangelização, ela começou a estudar, e, de repente, a hora que ele volta para lá, ele não consegue mais encontrar a mesma situação que ele tinha antes. Ou ele vai estudar junto com ela, se ele quiser ficar junto, se ela modificar. Por isso é que nós falamos da nossa vida aqui. Está em nossas mãos toda a nossa cura. Jesus sempre falou: foi a tua fé que te curou. Só depende de você. Os outros podem até te conduzir para um tratamento, te ministrar um remédio, fazer o que for, mas se você não confiar que aquele remédio vai dar certo, esse remédio ele vai fazer apenas aliviar no primeiro momento, mas depois retorna tudo de novo. Por isso que tudo que nós fizermos na vida, a gente tem que acreditar, principalmente se você está fazendo algo que é para o seu bem e para o bem do próximo. A partir do momento que você confia, que você faz a coisa certa, a possibilidade de dar certo é muito maior. Então, ficou aqui até mais que uma explicação, apenas uma reflexão através da intuição que nos chegou para que fosse colocado. Então, fica aqui esse entendimento. Então, vamos para o próximo, porque o Hilário aqui,
perguntou, né? Vamos. Se nesses trabalhos o médium nunca se mantém a longa distância do corpo. Tem Vamos a ver. longa distância do corpo. Porque a Eugênia fica ali pertinho, né? Porque ela está assenhorando a comunicação. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui nessa explicação do Aulos. Sim, sempre que o esforço se refira às entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado, é perigoso. Mas, se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Eugênia, preocupada e vigilante, ao pé do enfermo, que começava a falar e sentenciou: se preciso, nossa amiga poderá retornar ao próprio corpo num átimo, achando-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Nós somos seres divinos, filhos de Deus, e todos nós estamos em evolução. A partir daí, quando nós encontramos com alguém que precisa mais, se você tiver possibilidades melhores, você vai lá e auxilia. Se você não tiver possibilidades, você tem que buscar ajuda com quem tenha para poder fazer aquele auxílio. E assim é. Como aqui no caso, o médium, ele tem uma possibilidade muito maior de controlar tudo isso que está acontecendo, toda essa relação que está ocorrendo nesse momento do atendimento, porque ele é um espírito mais preparado do que aquele sofredor que ele colocou aqui em cima, que é um espírito, uma entidade em desajuste, né? Sendo assim, ele precisa de ser auxiliado. Ele colocou aqui, mas se nosso lar está cotidiano, se a questão do médio se afastar ou não, muito, a Eugênia fica pertinho, mas ele vai explicar que se você, como ali existe toda uma equipe espiritual controlando toda aquela situação, existem outros médios que não são conscientes, que são mecânicos, por exemplo, que ele entrega totalmente o seu organismo e ele vai fazer outros trabalhos, enquanto aquele atendimento está ocorrendo ali, esses outros médios com a faculdade, com característica diferente, ele pode ser levado pela espiritualidade para fazer um socorro lá no plano espiritual, enquanto aquele está ocorrendo ali, enquanto o corpo dele está sendo utilizado por um espírito ali, todo trabalhado por uma equipe. Por isso que ele falou aqui, ó, o domicílio, que é o corpo, se tiver seguro, se tiver segurança, se tiver alguém cuidando, é como você na sua casa. Você só vai abandonar a sua casa, ir para algum lugar mais distante, se você souber que ela está bem trancada lá ou tem alguém lá cuidando da sua casa. Porque se você abandona a sua casa, pode ser que quando você for querer voltar, está bagunçada. Então, ele faz essa analogia para que a gente consiga entender o porquê que é importante que o médium esteja ali bem vigilante, bem atento, tá? Mas que existe outras possibilidades, existe. Mas ele dá a explicação, melhora um pouco a explicação no seguinte. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e brandou, transformado. Vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a este móvel pesado? E acentuando a expressão de assombro, prosseguia.
qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. Olha só que interessante, Laurinda. E isso me lembra realmente as comunicações quando ela acontece, que no meu caso eu sou um médium com a faculdade de psicofonia consciente. E é exatamente isso que ela disse aqui. Às vezes o espírito está falando, é como se você estivesse ao lado realmente ouvindo aquela palavra saindo da sua boca e você sabendo que elas não são suas, ela não veio da sua mente. Ela passou, você está sendo um filtro, ela está passando por você e você está falando ali. E lá dentro do cérebro da gente, a gente praticamente escuta o espírito se comunicando. E é através de você. É um processo, assim, muito curioso e que só mesmo com a prática, porque muitas vezes, principalmente no começo, quando o médium está trabalhando, ele fica naquela dúvida. Poxa, eu falei tudo isso, mas será que é um espírito mesmo ou fui eu que criei essa conversa toda na minha mente aqui? E fica com aquela dúvida. E conforme você vai trabalhando, vai passar os anos ali, vai tendo mais experiência, você vai conseguindo separar o que é realmente a comunicação, o pensamento do espírito e o que é o seu. É como se você realmente ficasse ali ao lado, ficasse fora e ao mesmo tempo olhando o seu corpo falar. É uma coisa incrível, né? Por isso que a mediunidade, eu sempre gostei e gosto de estudar para compreender bem essas possibilidades, porque quando você, na prática, estiver lá exercendo esse trabalho, exercendo essa faculdade, você não tenha dúvida, você fala, não, realmente é isso. E a partir daí, você vai para outras áreas, você deixa de ser aquele espírito de trabalhar com essa psicofonia, por exemplo, para você estar ali recebendo as orientações de um espírito mais elevado, quando você se coloca para orientá-lo, para conversar com aquele espírito sofredor. E aí você percebe a diferença de energia. A energia de um espírito mais evoluído e a energia do espírito sofredor. A do espírito sofredor é mais denso, mais pesada, né? Quando ele se aproxima de você, que ele vai se comunicar por você. E quando você está ali para orientar aquele espírito, o espírito que se aproxima, que está ali te orientando, auxiliando, você sente aquela leveza, aquela sensação boa, aquela amorosidade que esses espíritos mais elevados têm para poder abraçar, acolher, auxiliar realmente. É por isso que essa simbiose toda faz com que você, ao sair de um trabalho mediúnico desse, onde a equipe está toda entrosada, você sai leve dali. Você sai parece que uma outra pessoa, com aquela sensação de dever cumprido. Você que é professora, né? Sabe aquele dia que a aula flui, que os alunos todos compreendem e que você sai com aquela sensação daquelas crianças que saíram dali felizes porque entenderam direitinho a matéria, você conseguiu passar tudo aquilo? Essa é a sensação de uma equipe que sai de um trabalho onde tudo fluiu e depois que aquela equipe já está bastante entrosada, fica uma coisa maravilhosa. E o trabalho e o auxílio acontece. A equipe espiritual sempre deseja que os grupos de trabalhadores espíritas consigam fazer essa harmonização entre eles, pois o trabalho flui, o auxílio é muito maior para aqueles necessitados do plano espiritual que chegam. Então, vamos seguir em frente? Deve ser muito interessante, viu? Olha só.
Porque todos nós, Laurinda, todos nós temos essas possibilidades, todos nós somos médios. Mas é claro que quando você se propõe para Isso, fazer um estudo, um aprendizado, um trabalho, você vai, você, espírito, vai se formando, né? Você vai, e isso para tudo. Você, como professora, você teve que estudar, você teve que aprender, mas quando você está sozinha lá diante dos seus alunos lá na sala, é você e eles. E exatamente. a espiritualidade presente ali. Não tem mais o professor, não tem nada. Está você ali e, e é o que acontece quando o trabalho no plano espiritual vai acontecendo e o encarnado vai participar. É muito lindo tudo isso. Mas vamos seguir. Vamos lá. O sofredor, disse ao assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentimentos e deslumbra-se. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeias essas que em 50%, que 50% decorrem de contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. E se nossa irmã relaxasse a autoridade? Inquiriu Hilário curioso. Não estaria em condições de prestar-lhe benefícios concretos, porque então teria descido ao desvairamento do mendigo de luz que nos propomos auxiliar, esclareceu nosso instrutor com calma. E uma imagem feliz para ilustrar o assunto, ajuntou. Ele vai ilustrar bem isso daí, mas antes da gente ir para o próximo, aqui ele está querendo dizer exatamente isso, porque é um trabalho espiritual. Esses atendimentos são trabalhos espirituais, mas o médium, ele controla tudo que vai acontecer ali. E aqui eles colocaram que não é só o médium, existe, por exemplo, também todo um trabalho da equipe espiritual que está ali ao lado. Porque se o médium descer a sua vibração e ele começar a sentir isso, o espírito está lá todo nervoso, revoltado, e o médium se deixar ir por esse sentimento, porque ele começa a sentir raiva. O espírito está ali nervoso, está bravo, está odiando alguém. Se o médium pensar que esse sentimento todo é dele, ele vai ficar angustiado, não vai conseguir fazer, não vai conseguir auxiliar. Então, o Aulo está falando. É uma soma de recursos ali. A equipe espiritual, com todo o seu aparato de controle que tem ali, e o médium, que é o principal que está controlando ali a comunicação, né? Mas aí o Hilário veio e perguntou, né? Se ela, de repente, relaxasse nesse controle, e o Aulus explicou para ele que aí não teria como auxiliar o espírito sofredor, porque ele ia acabar fazendo coisas ali que não podia, ia atrapalhar todo o trabalho que acontece com a harmonização. Você viu que nas palavras do médium lá, ele perguntou, do espírito, ele perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele nem sabia aonde que ele estava. Por que ele estava naquele ambiente de silêncio, né? Porque esses trabalhos são realizados assim, todo mundo concentrado. A equipe espiritual prepara todo o ambiente, a equipe de encarnados estão todos conscientes ali, tem uma ordem para os atendimentos, e cada atendimento é feito a seu tempo, né? Para que o ambiente sempre fique com harmonia. Mas vamos ver o exemplo que ele vai trazer agora, que ele falou aqui. E numa imagem feliz, para ilustrar o assunto, ajuntou. Vamos ver. O médio passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado à mesa de um serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível. Mas nossa amiga
está enxergando conscientemente a entidade que se lhe associa ao vaso carnal, com tanta clareza quanto nós? Perguntei por minha vez, atento aos objetivos do aprendizado. No caso de Eugênia, isso não acontece, elucidou Aulus, condescendente, porque o esforço dela na preservação das próprias energias e o interesse na prestação de auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades não lhe permite a necessária concentração mental para surpreender-lhe a forma exterior. Entretanto, reproduzem-se nela as aflições e os achaques do socorrido, sem criador e a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Olha aí, é exatamente isso que acontece com ela, né? Ela sente aquele mal-estar que o espírito está passando ali, está sentindo, a dor que ele está sentindo, e é a forma que ela se expressa para que o espírito seja atendido. No caso da Eugênia, o André Luiz, ele quis perguntar se ela estava vendo o espírito. Não é o caso dela. A mediunidade dela é psicofonia consciente, não é de evidência, né? Mas ela sente todas essas sensações para que ele possa se expressar e ela consiga, através do organismo dela, falar tudo isso que precisa, que o espírito está querendo falar. Tá bom? Okay. Então é isso. Um médio passivo, em tais circunstâncias, pode ser comparado a uma mesa de serviço cirúrgico. Esse exemplo que ele deu é porque, imagina só, uma mesa. O médio é só um instrumento. Ele comparou aqui um outro instrumento, no caso de uma cirurgia. Se a mesa, vão fazer uma cirurgia, coloca o paciente em cima da mesa, e a mesa começa a balançar, começa a quebrar as pernas, ou acontecer alguma coisa assim, se mover, como que a cirurgia vai ser feita? Não tem jeito, vai atrapalhar. Então, o médium tem que ter equilíbrio, principalmente na questão emocional, além da parte moral, porque a mediunidade, para ela ser ali efetiva, nossa, os médiuns precisam de ter um grande trabalho de reforma íntima, que é o que a humanidade toda precisa de fazer. Mas quem se predispõe a auxiliar alguém, se não tiver carinho, se não tiver amor, se não trabalhar a humildade, fazer com que esse egoísmo, né, que a gente tem às vezes muito forte, que ele possa ser trabalhado, aí como que você vai socorrer? Como que você vai auxiliar alguém? Você vai começar até a ter preconceito, porque o espírito está ali sofrendo do seu lado. E não pode, né? Então, a evangelização, ela é fundamental para os médiuns. Que todos fiquem sabendo, os médiuns já sabem disso, mas se você quer ir para trabalhar, não só nessa área, em todas as áreas da humanidade, da vida, a evangelização é essencial. O que é evangelização? Ser evangelizado é você realmente trabalhar essa reforma íntima dentro de você, buscar o amor verdadeiro e fazer com que esse amor seja traduzido em tudo na sua vida, através do seu olhar para a vida, através das suas atitudes, através de tudo que você for fazer na vida, buscar fazer entendendo e colocando à frente de você esse amor maior. É aquilo que a gente sempre, nós temos uma frase, uma orientação que os espíritos trouxeram para nós, e a primeira obra que eu vi essa orientação foi numa obra chamada 50 anos depois, que é uma obra do espírito Emmanuel, através do Francisco Cândido Xavier.
que um dos personagens da obra, quando estava auxiliando uma moça e ela estava sofrendo demais, ele, para auxiliá-la, falou assim, ó, não tenha dúvida, tudo que você for fazer na vida, se você tiver alguma dúvida, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. A hora que você faz essa pergunta, o máximo que pode acontecer é você errar menos na sua atitude, pois você ainda não é um ser equilibrado como Jesus. Mas só de colocar ele na frente, para que você possa seguir a orientação dele, você já vai errar menos. E a partir daí, a gente sempre adota, todos que estudam a doutrina espírita, eu já vi essa colocação em diversas palestras e tal, as pessoas falando, coloque Jesus, pergunte o que Jesus faria se ele estivesse ali no seu lugar. Então, vamos seguir o que é bom, né? Então, vamos lá. Ao passo que se dilatava a nossa conversação, o comunicante gritava contundente. Estaremos, porventura, num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto esta? Quando sou o importunado que comparece. A mim, Lipólio dos Santos, ninguém ofende sem revide. Como se a consciência o torturasse através de criações interiores que não nos era dado perceber. Vociferava frenético. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe, lançando-lhe ao desamparo? Não sou culpado pelas provocações dos outros. Não estarei, acaso, mais doente do que ela? Então, ele está fazendo as perguntas dele ali. Ele está cheio de dúvida, né? Aonde que ele está, o que está acontecendo, se era um tribunal, porque ele estava se sentindo preso, né? E ele ainda, você vê que ainda está colocando ali, bem arrogante, né? As colocações dele, se impondo como se ele fosse realmente o mais importante ali, né? Pôs o nome dele, é Libório dos Santos. Ele ainda falou, ninguém me ofende sem revide. Ou seja, ele tem uma personalidade ali bastante contundente, bastante forte, né? E aí eles vêm falando como se a consciência o torturasse. Está dando a explicação. Através de criações interiores, não nos era dado perceber, vociferava frenético. Ou seja, o médium deve estar percebendo o quanto que ele está ali nervoso, né? Está raivoso. E aí vem a pergunta dele ainda. Quem me acusa sem haver espoliado minha mãe? Ou ele mesmo já está dizendo o que ele fez. Né? Que ele abandonou a mãe, né? Mas ele já vem querendo se defender. Não sou culpado pelas provações dos outros. Ele abandona, não ajudou, né? É lógico que na vida nada é por acaso e nós sabemos que ninguém é vítima de ninguém. Na verdade, todos nós somos vítimas de nós mesmos, das nossas atitudes. Mas se você deixar se envolver pela contingência da vida, você acaba. Aqui no caso dele, ele ainda continua falando. Não estarei acaso mais doente do que ela, ou seja, ele está trazendo a história dele ali naquele momento. E quando o espírito traz a história dele, é tudo que o orientador precisa. Porque aí ele começa a conversar com ele sobre cada ponto, para tentar auxiliá-lo. Mas vamos ver, vamos dar sequência. Nessa altura, Hilário fixou o obsessor, compadecidamente, e indagou respeitoso. Não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Não tanto assim, aclarou Aulus. As crises morais, de qualquer teor que nos refletem, até o veículo de manifestação. O beneficiário dessa hora tem o cérebro perispírito
dilacerado, e a flagelação do que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano. Demonstrando-lhe sumamente interessado no estudo, Hilário acentuou: se fôssemos nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos de vida espiritual, poderíamos submetê-lo a interrogatório minucioso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Muito bem, porque o que o Hilário está querendo saber, né, é sobre a questão moral. Quando ele falou, não serão os seus padecimentos simples angústia moral? Uhum. Ele já percebeu que ele está falando do que aconteceu com a mãe, né, a falha dele, e o Aulus falou, muita calma nessa hora, né? Porque as crises morais, qualquer teor, se nos reflete até no veículo de manifestação, até na questão, o médium também, ele capta ele percebe isso que está acontecendo. E ele ainda falou aqui, ó, o beneficiário desta hora tem o cérebro perispirítico dilacerado e a flagelação que lhe invade o corpo fluídico é tão autêntica quanto a de um homem comum, supliciado por um tumor intracraniano, demonstrando-se sumamente interessado no estudo. Aí o Hilário veio e continuou com a indagação. Mas, na verdade, todos nós que temos alguns problemas, a gente reluta muito para encarar de frente o problema. Muitas das vezes você quer se esconder através de uma outra situação e mascara aquele problema. E o quanto mais você puder esconder dos outros, porque até da gente mesmo, a gente tenta esconder os problemas que a gente tem. O que a gente precisa é de encará-los de frente sempre, porque não dá para postergar. Quanto mais vai postergando, a encarnação daqui a pouco passa e você tem que voltar e enfrentar tudo de novo. Do mesmo jeito, vai acontecer as mesmas coisas. Então é importante, esse espírito aqui, ele tem as suas questões morais que precisam ser trabalhadas, né? E ele mascara e tenta esconder. E é nesse momento que o médium vai ajudar. Às vezes o espírito quer falar alguma coisa e o médium até auxilia ele para direcionar bem o assunto para que não fique simplesmente mascarado, só para enganar ali naquele momento. Porque vai conversar, por exemplo, com um dependente químico e falar para ele, perguntar para ele se ele o que ele poderia dizer sobre a dependência dele. Ele vai dar uma enrolada, vai falar que não é bem assim, que isso é só momentâneo que está acontecendo com ele, que ele tem controle de tudo, e assim vai tentando enrolar a família. Via de regra é isso que acontece. E aqui o espírito também tem essa tendência, mas só que aqui ele está auxiliado, amparado pelo médium e amparado por toda a equipe espiritual que tem ali e pelo conhecimento de espíritos mais evoluídos, né? Então, geralmente, o sucesso desses atendimentos se dá por conta de todo o contexto ao qual o espírito foi submetido. Muito interessante. Então, aqui a pergunta da agora, que segue, é sobre se... Vamos ver aqui de novo. Poderíamos submeter a interrogatório minucioso, né? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Vamos ver. Aulus abanou levemente a cabeça e considerou. Nas condições em que se encontra, o cometimento não seria viável. Estamos abordando apenas um problema de caridade que se reveste, porém, da mais elevada importância para a vida em si. Na hipótese de efetivarmos o tentame, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçada a um alienado mental,
que por algum tempo ainda se mostrará lesado em expressivos centros de raciocínio, trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama, e de quem se fez desabrido perseguidor. E nada aspira, por agora, senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos e vermiços e nela se apoia. Assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre um muro, somando tudo isso ao choque oriundo da morte. Não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Identificação pessoal. O André Luiz estava querendo esmiuçar ali, através das perguntas para o Espírito, toda a história dele, para tentar achar lá o ponto que poderia ser utilizado para auxiliá-lo. Mas, diante de como o Espírito está se comportando e está se colocando, o Aulus já tem uma visão maior, entendendo que não iria adiantar ficar ali conversando com o Espírito para saber todos os pormenores da sua existência, não. Porque eles já sabem o que está acontecendo. Ele está obsidiando uma moça que está sendo servindo. Ele está sendo um parasita, na verdade, sugando as energias dessa moça que está encarnada, né? E o que precisa realmente é de haver, nesse momento, a separação e fazer com que ele seja conduzido para um tratamento, pelo menos para dar um tempo para que a moça possa se equilibrar energeticamente melhor, se reorganizar e começar a fazer a sua reforma, a sua transformação, para quando ele puder se aproximar novamente, ele sentir que ele também precisa de mudar. Porque imagine só, Laurinda, você tem um espírito que vem te acompanhando e você resolve mudar. O seu comportamento, agora, a partir de agora, eu vou me esforçar, pelo menos, para modificar a minha forma de agir com as pessoas, a minha forma de enxergar a minha vida, que às vezes a gente se entrega, né? A gente se encosta num barranco e fala assim, eu vou ficar aqui até acabar minha vida. Então, nós precisamos de buscar mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de muitas situações na nossa vida, para que a gente consiga melhorar e, a partir daí, toda a parte espiritual, se quiser melhorar com a gente, vai ser ótimo, porque todos nós vamos estudar. Por isso que sempre é passado assim, nunca chega, vai simplesmente, vamos tirar esse encosto, esse espírito. Eu já sou contra, por conta de ter esse entendimento que a doutrina passa, de você até se referir a qualquer que seja o espírito como um encosto. É simplesmente um amigo espiritual sintonizado com você, com as suas energias. Se ele está ali do seu lado, é porque você está permitindo. E se você quiser simplesmente afastar ele, não. Quem tem que decidir como fazer isso daí é uma equipe espiritual que sabe cuidar, sabe fazer o tratamento, e sabe orientar sobre isso. Não é você. O que você tem que cuidar é de você. Você tem que se alimentar direito, você tem que buscar ter atitudes boas, atitudes melhores a cada dia. Você precisa de buscar recursos para que você ganhe força, para que você tenha esperança dentro de você. Que a pior coisa que existe é uma pessoa que perdeu a esperança. Ela não consegue reagir, ela fica presa naquela teia que a vida criou para ela. Então, ela precisa de criar dentro dela alegria. Porque a única coisa que vai ficar com a gente para sempre é a felicidade, é a alegria. Todas as tristezas que tem dentro da gente, elas vão passar. Elas não vão seguir com você se você continuar seguindo e evoluindo. Todas vão passar. Você vai ter outros momentos tristes, até mais triste ainda do que aquele, para ensinar para você que a tristeza precisa de ser trabalhada,
né? Que às vezes você está se lamentando tanto por causa de algo que está te deixando triste, aí acontece uma coisa pior. Aí você fala, olha só, eu estava tão triste porque aquilo estava me acontecendo, eu estava tão apegado, por exemplo, sei lá, na minha televisão, que não tinha jeito, e agora aconteceu uma coisa pior na minha vida para me esclarecer, para que eu consiga enxergar que na vida a gente precisa de buscar o bom, o belo, de uma maneira saudável. E uma delas é entender quem somos. Somos espíritos imortais. Só a partir daí você fala assim, já não preciso mais me preocupar com uma coisa, com a morte. Esquece isso. Eu tenho a responsabilidade pela vida, mas eu não posso ficar preocupado com morte, com essas coisas, não. Eu preciso de ser responsável, me tratar aqui, me cuidar, porque é uma experiência que tem uma fila de espírito querendo reencarnar. Quem está aqui reencarnado sou eu. Eu tenho que aproveitar. Porque a hora que eu for para o plano espiritual, eu vou entrar nessa fila. Às vezes eu vou entrar lá no finalzinho e demora. Demora para ter outra oportunidade, né? Às vezes você só vai conseguir se reconciliar com alguém que você guardou raiva, rancor, se você reencarnar. Porque a hora que você reencarna, você esquece que você era inimigo. De repente você vem ali e tem uma relação linda nessa encarnação. Retoma, pega todo aquele amor que você deixou numa outra através do ódio, vai virar um amor aqui agora que vai se transformar, fazer com que aquelas duas almas se unam através desse amor. É assim, Laurinda, que as coisas vão acontecendo. Mas eu falo demais. Pode falar um pouquinho aí também, que é bom demais. Não, mas é muito bom escutar isso daí, muito bom. Então, vamos em frente aqui, que nós temos 2 slides. Vamos lá. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir minha visão, manentando-me os braços? Fixando com simpatia fraterna, o assistente informou-nos. Queixa-se ele de controle a que é submetido pela vontade cuidadosa de Eugênio. Ruminando as indagações que nos esvervilhavam na alma, Hilário objetou. Consciente a médium, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Não sofrerá vacilações? Então, o slide aqui está dividido em 2 partes, né? Esse texto. Primeiro, o espírito está ali resistente, né? Porque ele começou a sentir que ele está sendo controlado. E o Aulus explica que a médium, ele está começando a perceber que existe alguém controlando ele ali, e o Aulus está explicando que é a médium, porque ela não vai deixar simplesmente ele fazer do jeito que ele quer. E aí o Hilário, né, tá perguntando se isso não vai induzir com que a médium, de repente, imagine que tudo isso que está acontecendo, que não é espírito nenhum, que é tudo criação da mente dela. Vamos ver agora, finalizando o outro slide, o que o Aulus respondeu. Isso é possível, concordou o assistente. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras desta hora não lhe dizem respeito. Mas, e se a dúvida a invadisse? Insistiu meu colega. Então, disse Aulus Cortês, emitiria da própria mente positiva a recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas.
Todavia, por que Raul iniciaria a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Então, é aquilo que a gente tinha falado. Se o médium, de repente, começar a ter dúvidas se o pensamento é dele ou se é do espírito e começar a questionar esse tipo de coisa, acaba com a comunicação. Porque aí cessa, o espírito, o espírito não consegue emitir os seus pensamentos, passar os seus sentimentos. E o Aulus vem dizendo isso, né? A partir desse momento, a comunicação seria interrompida. Mas no caso aqui, a Eugênia, ela tem plena convicção do que está acontecendo e ela está ali para auxiliar. E agora é que vai começar a orientação dele no próximo capítulo. Vai ser feito o atendimento em si. As comunicações do espírito vão continuar, ele vai continuar falando e o orientador vai começar a conversar com ele para que o atendimento aconteça. E nós vamos ver na obra aqui esse atendimento acontecendo e o resultado. O que foi? Por isso que o próximo capítulo vai ser bem legal. É bom que a gente acompanhe, estude, para que nós percebamos como que esse atendimento aconteceu. Esse livro ele traz exatamente, Laurindo, o que acontece lá na reunião mediúnica, na casa espírita, com todos os seus pormenores aqui, dizendo a visão espiritual de tudo, né? Mas é isso. Finalizamos o nosso capítulo. Que bacana. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, assim, é muito interessante, mas realmente tem que estar muito bem preparado, né? Para ter o equilíbrio. Sim, sim. Que você falou, que nem o capítulo, né, que nós estudamos, para não perder essa conexão, né? Para você saber você está realmente consciente, né? Você saber que quando é você ou quando é o espírito, né? É difícil, hein, Lázaro? Olha, é muito estudo. A mediunidade, é muito estudo. A mediunidade, ela Mas é muito bom. É algo incrível, assim. Eu sei que, com o andar da carruagem, a humanidade ela vai conseguir ter outras ferramentas para poder se comunicar com o plano espiritual, tá? Inclusive, hoje nós já temos, por exemplo, instrumentos físicos aqui, né, que captam a energia do plano espiritual e já tem espíritos que se comunicam através de alguns instrumentos, que é chamada... Depois a gente até vai lembrar direitinho qual que é a ciência que estuda essa área. Ainda vai vir na mente ainda, e eu vou deixar, se não hoje, mas nos próximos... É telecomunicação instrumental, que é o nome. E tem pessoas, cientistas, que já utilizam, né, esses instrumentos, e os espíritos acabam aparecendo, por exemplo, numa tela de uma televisão, né, e deixam as suas comunicações. Já existe essa possibilidade. Começou assim muito rudimentar, através de gravações, com experiências que eram feitas, né? Você deixava um gravador, por exemplo, fazia uma reunião e, de repente, punha para gravar e aparecia uma voz. Antigamente era fita, né? Eu lembro. E quando eles colocavam depois, terminada a reunião, aparecia a comunicação ali, mas muito rudimentar. Hoje já está mais adiantado esse estudo. Ou seja, até o pessoal brinca, vão aposentar os médiuns, né? A hora que os espíritos começar a aparecer na televisão, conversando com a gente, igual nós fazemos aqui no celular, né? Nós pegamos hoje, já temos chamada de vídeo, e é recente isso, né?
Aham. Igual nós estamos fazendo aqui, ó. Uhum. Você está aí em Santo André, eu estou aqui no Guarujá e nós estamos conversando, olhando um para o outro. Daqui a pouco os espíritos desencarnados vão poder fazer isso também. Olha só que legal. E aí os médios já vão ter outras funções, né? Não vai ser só a de comunicação, vai ser mais essa de auxílio, porque o ser humano é uma criatura que ele se desenvolvendo, ele sempre pode auxiliar aquele que está na retaguarda. Mas é isso, Laurinda. Se tiver mais alguma coisa, você pode falar. Se não, eu vou Tá pedir bom. para você fazer a nossa vibração final aí, para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Tá bom. Bom, primeiramente, né, sempre agradecer a Deus, né, aos espíritos de luz, né, pela, e também pela oportunidade de ter essa aprendizagem, pelo sempre auxílio que nos chega, e chega, né, e chega mesmo. E agradecer pela assim, lenta, devagar, mas o importante é que ocorra, né? E gratidão sempre. Que assim É seja, isso. Laurinda. Que assim seja. E nós temos aí a eternidade para aprender. Não é pouco tempo, não, é muito tempo. Vamos, vamos com Jesus, né? É muito tempo. Tá bom. Vamos lá. Obrigado, Tá. Laurinda. Eu, Obrigado, Lázaro. estamos Tá? juntos aí.